Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na tela da Rede Premium TV. Esse é o seu programa Em Foco de sempre. Hoje começamos o programa com uma entrevista muito especial com o professor doutor Márcio Antony. Ele que é defensor público conveniado e também coordenador universitário. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Henrique. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os telespectadores. É um grande prazer estar aqui hoje falando sobre esses temas aí que são muito importantes para a comunidade. Legal, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu começo essa entrevista de hoje pedindo para você falar um pouquinho para o nosso telespectador da sua trajetória de vida, profissional, como foi chegar até a função que o doutor desenvolve hoje. Perfeito. Bom, a minha história ela se confunde com a maioria das histórias hoje, né, das pessoas que residem principalmente aqui na Grande Oeste. Então eu sou neto de imigrantes, né, que vieram do Nordeste e ocuparam aqui as regiões, né, em especial a cidade de Osasco. Minha família inteira é daqui. E eu mudei para Carapicuíba logo após o nascimento, antes de completar um ano. E ali eu desenvolvi toda a minha vida, né, pessoal e profissional. Então eu morei na Coab por mais de 25 anos, onde eu sempre começo a falar que a minha formação acadêmica começou ali nas escolas, né, principalmente quando eu fiz o magistério na Vila Municipal, né, o antigo Cefam. E a partir dali eu desenvolvi a minha carreira sempre visando ali ser um professor no futuro. Então, após o magistério, a minha primeira graduação foi em Direito, apesar de não ter sido a minha primeira opção, porque eu queria fazer Economia, mas eu iniciei ali os estudos na área do Direito, porque eu trabalhava ali como office boy em um escritório de advocacia. A partir dali eu comecei um hall de formações e especializações, então me graduei depois em pedagogia, fiz algumas pós na área da psicopedagogia, na área do direito eu fiz mais 3. Depois também eu fiz um MBA em mercado de capitais, voltado à parte administrativa e econômica, mais uma formação em direito administrativo e agora eu terminei uma pós em história da filosofia. E depois dessa formação toda, agora eu corri atrás do sonho e estou fazendo economia, já estou no 2º semestre. Então essa é a minha formação acadêmica, né? Profissional, eu comecei a dar aula na mesma escola que eu me formei no magistério, que foi lá na Vila Municipal, aos 19 anos, e hoje com 39, faço 40, dia 30 agora, então já tenho 20 anos de magistério, né? E a partir daí eu comecei aí a me profissionalizar, advogado com 25 anos, então há 15 anos já na área, me conveniei à Defensoria Pública, a qual eu atendo hoje a população da cidade de Carapicuíba, e trabalho ali, né, hoje como coordenador pedagógico, como você adiantou, na Universidade de Anhanguera. Que bacana. Então, veja bem, cara, o telespectador, que currículo vasto que o nosso convidado de hoje tem e quantas coisas bacanas ele tem para passar para você aí hoje, e a nossa entrevista vai ser bem bacana, eu tenho certeza. Doutor, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre como que é o dia a dia do defensor público. Perfeito. Bom, hoje nós temos 2 categorias de defensores, né? Então nós temos o defensor público concursado, que é aquele que presta um concurso e ele é aprovado, né, em várias fases. E temos hoje a figura do defensor público conveniado, que é um advogado devidamente inscrito e habilitado na Ordem dos Advogados. Ele firma esse convênio com a defensoria e, a partir de então, ele começa a atuar da mesma forma que o defensor público concursado. Só que, ao invés de atender na sede da defensoria, ele atende no seu escritório particular. Então, esse advogado, ele escolhe ali quais as áreas que ele deve seguir. Eu optei em fazer a parte criminal e a parte de família. E hoje eu sou, salvo engano, deve ter uns 9 ou 10 advogados na cidade de Carapicuíba que atuam na defesa em júri. Então eu sou um dos 10. Né? E sou um dos mais antigos, porque tivemos algumas perdas nos últimos meses, né, até nos últimos anos, de defensores antigos aí. Há poucos dias atrás perdemos lá o Dr. Francisco, que era um ícone no júri lá na cidade de Carapicuíba, que atendia a população. E com isso eu sou hoje um dos mais antigos que antigo 15 anos, né, mas que militam nessa área do júri aí, porque os defensores públicos não fazem, os concursados, eles não fazem essa parte de júri. Então cabe aos defensores conveniados. Então a nossa rotina é essa, de atendimento, uma vez que a população passa lá por
por uma entrevista prévia na sede da Defensoria, uma triagem. Eles analisam se eles têm as condições, os requisitos para serem contemplados através desse convênio, e a partir daí eles são direcionados aos advogados inscritos nesse convênio. Bacana. E aí o atendimento ele funciona por hora de chegada, ou essa avaliação ela é feita, ela é mais criteriosa para ver que caso que merece atenção, que caso que de repente vai colocar para o Conselho Tutelar ou outros órgãos do município? Exatamente. Nessa triagem que é feita lá na Defensoria, tem dias certos e horário para cada tipo de demanda. Então, criminal é um dia da semana, família, civil, são dias diferentes. Passa primeiro por essa triagem e aí eles analisam a situação, vão ver se a pessoa ganha até 3 salários mínimos, se não tem bens, né, no seu nome, e dependendo do tipo de causa ele é direcionado ou não. Às vezes ele só recebe ali a consultoria, né, que ele quer, e ele procura ali os meios. Quando ele não passa nessa triagem, por algum motivo, aí, principalmente a questão da renda, ele é direcionado a procurar qualquer advogado particular na cidade. Quando não foi aprovado, é direcionado aos escritórios conveniados, né, no caso meu. Então eu escolho ali 2 ou 1 vez por semana, dias e horários fixos, e eu fico à disposição ali de plantão, atendendo essas pessoas que são direcionadas pela sede da Defensoria. Certo. Então, além do trabalho do defensor comum, você comentou que você, como conveniado, desenvolve um outro trabalho que é a parte do tribunal. Sim. Seria o tribunal do júri? Exatamente, o tribunal do júri. Então, essa demanda vai depender do número de trabalhos também, que os juízes acabam liberando as pautas, né, para os júris acontecer. Então, eu quase todo mês faço esse trabalho, né, tem essas audiências lá perante o tribunal. Agora, no próximo mês, setembro, eu tenho 2 audiências, por exemplo, outubro eu tenho mais 3. Né? Isso porque os defensores eles não fazem essa parte, os concursados. Uhum. E aí, isso acaba ficando aí a encargo dos defensores conveniados. Né? Então, quando é feito esse júri, normalmente, como nós somos nomeados na segunda fase do júri, que é depois que o juiz escolheu se o réu vai para o júri ou não. Tá? Se o juiz determinar que ele vai para o júri, que a gente chama de pronúncia, se ele for pronunciado, aí então ele é direcionado a um defensor público da comarca. E a demanda tem sido muito alta? Sim, ela sempre foi, né? Ao longo desses 15 anos aí que eu estou conveniado, a demanda sempre foi alta. O que demora é a pauta do judiciário. Né? Então, muitas vezes tem processos, principalmente esses que estão a cargo da defensoria, eles demoram, em média, de 10 a 20 anos para acontecer o júri. Então, quando tem advogado particular, né, principalmente se o réu estiver preso, a tendência é que aconteça mais rápido. Mas se o réu estiver solto, aí tem processos que até prescrevem, que o Estado perde o direito de punir devido à demora aí do judiciário em marcar essas audiências. E essa questão do número alarmante, né, do grande número de acontecimentos para passar aí por essa fila do Tribunal do Júri, de tantos casos criminais que existem dentro do município de Carapicuíba. Será que isso, de certa forma, é atribuído por conta da população ser de baixa renda, que tem ali mais favorecimento para o jovem ir para o lado do crime? Ou essa realidade ela não se estende dessa maneira? É igual a todos os municípios? Sim, na verdade é o mal que atinge a população e já não é de hoje, né? A diferença é dependendo da faixa territorial da cidade e o número de serviços que são acumulados aí nas comarcas ou nos fóruns. Então, Carapicuíba tem sim um grande número, né, de casos, mas também nem todos os casos eles são relativos a moradores da cidade. Então, tem muitos crimes que acontecem na cidade, até por falta de segurança, né? A polícia militar tem um efetivo muito baixo na cidade. A Guarda Municipal, infelizmente, não age como deveria agir por falta também de recursos e não de capacidade. E muitos crimes acontecem. E Carapicuíba ela é uma cidade que ela está no meio de outras mais, né? Então, nós temos ali a divisa com Osasco, com Jandira, com Cotia. Então, todas as cidades acabam, de uma certa forma, também importando, né, esses criminosos aí. E pela facilidade de acontecer esse crime dentro da cidade, por isso que o número ele é elevado. Aproveitam, né? Os criminosos aproveitam que dentro da cidade
como o senhor mesmo falou, o efetivo da polícia é menor para se apropriar de realizar esses crimes. Exato. Por exemplo, Barueri tem um índice baixo de roubo, né? Apesar de ser uma cidade até mais rica. Mas por que tem um baixo índice? Né? Porque lá funciona a segurança. Lá tem a polícia militar, só para você ter uma ideia, a população deve saber disso, ela quase não atua na cidade. Mas por quê? Porque tem uma guarda municipal bem atuante. Então, dificilmente lá o criminoso, né, ele vai optar em assaltar ou cometer um crime como um homicídio na cidade de Barueri e deixa para fazer na cidade de Carapicuíba, que tem menos efetivo. E por isso que o número de demandas são altas na cidade. E visando esse assunto que nós estamos conversando, dentro do judiciário brasileiro, eu queria saber quais são as maiores dificuldades no dia a dia do seu trabalho. Tá. Bom, o judiciário ele tem se evoluindo, né, como tudo deve ser na nossa vida, e um dos princípios lá da Constituição, que é a efetividade, ela tem sido colocada em prática nos últimos anos. E a gente consegue ver isso através da mudança do tipo de processo. Antigamente os processos eram físicos, né? Então um papel lá, tinha uma pasta, né? Vamos chamar assim para o público entender. Dentro dessa pasta eram colocados ali os documentos físicos, né? Hoje os processos são digitais. Então isso veio ajudar, está mudando muito aí o cenário da justiça, principalmente no estado de São Paulo. Então os processos eles têm corrido mais rápido, né? As audiências têm acontecido de uma certa forma. Muitas audiências nem estão acontecendo, porque devido ao tipo de processo, já tiver provas suficientes, se não tiver testemunha, muitas vezes as partes apresentam ali os documentos no prazo de 30 a 45 dias e na sequência já manda já para a sentença. E isso antes demorava até anos para poder acontecer esse resultado. Então a justiça ela tem melhorado, ela tem se efetivado, mas ainda o número baixo de funcionários nos fóruns ainda acarreta uma certa demora. Então hoje eu posso dizer que o sistema está evoluindo, mas o efetivo mesmo de servidores ainda está baixo, ainda para suprir aí a demanda como deveria ser. Bacana. Estamos conversando com o professor Dr. Márcio Antony, ele que é defensor público conveniado e também professor universitário. Vamos para um rápido giro comercial e já voltamos com mais essa pauta aqui no programa Em Foco. Estamos de volta com o nosso programa Em Foco aqui para você na tela da Rede Premium TV. Sempre um assunto pontual, sempre um convidado com um assunto muito interessante, trazendo sempre sabedoria e muito conhecimento para você. Estamos aqui conversando com o professor doutor Márcio Antony, ele que é defensor público conveniado e também coordenador universitário. Está gostando do nosso programa, professor? Sim, com certeza, né? A expectativa era boa e está se confirmando agora. Bacana. No primeiro bloco, nós tiramos algumas dúvidas aqui nessa entrevista de como funciona o serviço de um defensor público, quais são as dificuldades enfrentadas, qual é a realidade que o Estado, junto com todo o seu sistema judiciário, coloca para um profissional que trabalha nessa área e como é que ele trabalha no dia a dia. Agora eu queria perguntar especificamente para o professor Dr. Márcio, quais são, assim, na sua visão, né, ferramentas necessárias que ajudariam o sistema judiciário a funcionar melhor? Quais são as engrenagens, sabe aquela gotinha de óleo necessária para fazer a engrenagem girar melhor, no seu ponto de vista, dentro do trabalho que o doutor desenvolve hoje? Perfeito. E como eu já havia adiantado um pouco, acredito que a melhor ferramenta e a principal é realmente um servidor público, né, que trabalha feliz, que trabalha contente, principalmente com seus salários e benefícios, mas também que tem ali a companhia, né, de outras pessoas para dividir o serviço. Então hoje o judiciário ele está abarrotado de serviços, estão acumulando serviços, tanto que até alguns servidores, na hora de fazer os despachos no processo ou de dar as suas certidões, normalmente eles já têm até um carimbinho padrão ali que eles colocam que devido ao grande número de serviços, só foi possível naquela data organizar o processo. Então isso já é algo comum, a maioria dos processos hoje já tem isso.
Porque ali é uma declaração dele dizendo que o acúmulo está muito grande e o efetivo está pouco, o número de servidores ali estão poucos. Mas além de se também chamar mais pessoas, principalmente os concursados, ou abrir mais concursos, também temos que pensar na qualificação também desse servidor, que ele é importante. Então ele precisa ter cursos ali de aprimoramento, né, cursos de capacitação, mas também todas as pessoas, todos os atores que operam ali também precisam estar também alinhados nessa premissa. Então, além dos servidores, né, que são ali os técnicos judiciários, os escreventes, mas também os advogados. Eles precisam também passar por essa reciclagem, precisam fazer os cursos para saber operar também o processo digital. Né? Hoje nós temos muitos advogados aí até com uma idade boa, não vou nem falar avançada, né, mas uma idade boa, que eles precisam realmente passar por essa questão de estar sintonizado às novas tendências digitais. Né? Então tem pessoas lá de 60, 70 anos que não estavam acostumados ainda nessa era digital e ele tem dificuldades em fazer um peticionamento eletrônico, ele tem dificuldade em protocolar o processo digital, né? A converter um arquivo, escrever no Word, converter para PDF, para poder juntar no processo. Então tudo isso ali acaba acarretando também uma certa dificuldade, né, para que os processos andem da forma como deveria. Então, em tese, o aumento do efetivo e também a capacitação a profissionais, já que tem uma certa idade, seriam aí algumas soluções pontuais para melhorar o desempenho profissional. Com certeza, isso falta, né? Existem alguns cursos virtuais que estão à disposição. A própria Ordem dos Advogados do Brasil e algumas subseções, ela tem colocado ali alguns cursos também de aprimoramento, mas o que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas têm uma certa resistência, não só em participar, mas também aderir a essas novas tendências. Tanto que agora, né, que os processos estão bem evoluídos, inclusive alguns advogados já anteciparam já a sua aposentadoria, devido a essa dificuldade de lidar com esses novos sistemas. Então eles estão terminando ali aqueles processos antigos, os físicos, aos quais eles já estavam acostumados, mas muitos estão até deixando de pegar processos novos por essa dificuldade em poder se alinhar aí com essa nova sistemática aí do judiciário. Que é o processo judicial eletrônico. Sim. O Márcio, que também, além de defensor público conveniado, presta um serviço que é o de coordenador pedagógico. Ele é professor e coordenador pedagógico. Eu acredito, se eu não me engano, antes de ser defensor, ele já desenvolvia essa função no magistério e vai falar mais um pouquinho para a gente sobre isso agora. Sim, é isso mesmo, Henrique. Então, também como eu antecipei, né, desde os 19 anos que eu sou professor, comecei na rede pública, né, na qualidade ali de professor eventual, trabalhando primeiro com o ensino fundamental, depois com o ensino médio, e a partir dali eu fui construindo uma carreira, passando pelo nível técnico, pelo nível superior. Atuei durante 5 anos em sala de aula na antiga universidade que eu trabalhei, que foi na Unip. Também dei aula em colégios técnicos e também na pós-graduação, né, na faculdade lá da aldeia de Carapicuíba, que hoje é a FAUC. E depois dessa experiência com o nível, né, superior, na graduação e na pós-graduação, eu recebi um convite no início do ano para poder coordenar os trabalhos dos polos da Anhanguera, Carapicuíba e Barueri. Então, desde janeiro desse ano, eu estou à frente ali da instituição, nessa parte aí da coordenação pedagógica desses 2 polos, que hoje contam ali com mais de 1.500 alunos, né, nas modalidades semipresencial e 100% online. Então, semipresencial eles vão uma vez por semana e 100% online faz o curso direto ali pela internet. E uma atividade completa a outra, né? Uma você já gostava, a outra era o seu sonho. Com certeza, né? Então, às vezes eu sinto falta ainda de estar em sala de aula. Então, sempre invento alguma coisa para poder estar. Então, faltou um professor, eu tenho que substituir. E, de acordo com a minha formação, eu tenho algumas, né, capacidades aí para poder assumir algumas aulas. Mas também faço palestra, né? Faço eventos. Então, eu estou sempre em sala de aula com o público ali, principalmente com os alunos. Bacana. E o que é ainda mais legal disso tudo, o professor Dr. Márcio, ele trouxe aqui assuntos pontuais para a gente, falou de suas 2 carreiras aí, e além disso tudo, o mais legal é que ele também é envolvido com projetos sociais. Então,
ele é envolvido com projetos sociais ali na cidade de Carapicuíba, tem as redes sociais também, o programa de rádio. Conta um pouquinho para a gente disso também. Perfeito. Com relação aos projetos sociais, hoje nós temos um grupo na cidade que chama Rede Social de Carapicuíba. Ele é um grupo que hoje contém 140 representantes de instituições, de ONGs, né, ligados aí ao terceiro setor, e diariamente essas ONGs dentro desse grupo, eles trocam ali informações, bens e serviços para ajudar não só os munícipes, mas também para se fortalecer. Então, uma instituição ajuda a outra. Quando está faltando alguma coisa lá, dentro da instituição, que vai desde alimentação a serviços básicos ou informações, eles jogam isso no grupo e as outras instituições vão ajudando. Esse grupo ele se reúne uma vez por mês, sempre na sede de uma das instituições que fazem parte desse grupo. E a partir daí, nesses encontros, eles trocam experiências, falam ali das suas necessidades, oferecem os seus produtos e também acabam ali ajudando, né, a comunidade de uma forma direta. Com relação ao meu trabalho, que você falou na rádio, ele vem ao encontro também desse trabalho social, porque ele é um projeto social. É um programa que chama hoje Espaço Novo, e através desse programa hoje a gente acaba divulgando as ações sociais na cidade, fala sobre as questões do Poder Executivo e Legislativo e leva sempre um representante ali das instituições para poder falar do seu trabalho, né, e mostrar para a população como elas podem agir também de forma direta ou indireta para a comunidade. E qual é a rádio? Até 2 semanas atrás estávamos na rádio New Life, okay. FM 87.5, e agora nós estamos em estúdio próprio, dentro de um projeto da Universidade Anhanguera, onde foi criado um estúdio ali para transmitir esse programa para a população via redes sociais. Então, a questão das redes sociais, deste projeto social, ele se completa na extensão da rádio, né? Sim, além da rádio, também nós temos um jornal agora também impresso, que chama Carapicuíba Agora, que é uma extensão da rádio também, que desenvolve e fala sobre os mesmos temas. Legal. Márcio, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Henrique. Fiquei muito contente de tê-lo aqui no nosso estúdio, falando sobre essas informações riquíssimas, né? Muito embora nós saibamos assim o básico a respeito do trabalho desenvolvido por um defensor público, a gente não tem como saber nos seus detalhes ali as dificuldades enfrentadas. A gente acha que quando uma pessoa é vinculada a um determinado serviço público, ela não enfrenta nenhuma dificuldade, não tem nada a melhorar. E o professor, doutor Márcio, nos trouxe essas informações valiosíssimas hoje e também sempre o programa em Foco baseando trazer pessoas que estejam engajadas em projetos sociais, que também é a causa da nossa televisão. Rede Prêmio e você, não sai daí, voltamos já já, logo após o intervalo comercial. Enquanto o bem não vira moda, nós não iremos parar. Assim voltamos aqui com o nosso programa em Foco em seu terceiro bloco e ao meu lado está ele, Rafael Alves, que é advogado e idealizador da Rede Social de Osasco. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite para a TV Premium. Parabéns aí por toda a estrutura que eu tive o prazer de conhecer através do meu amigo Ricardo, que nos convidou, né? E gostei, né? Isso só engrandece a nossa cidade, né? E vem melhorar realmente, porque tem muita coisa boa acontecendo na nossa cidade e a gente precisa mostrar nos canais de TV. Legal, seja bem-vindo, viu? Obrigada. Rafael, que é advogado e também idealizador da Rede Social de Osasco, uma rede que trabalha com diversos projetos, entre eles de engajamento social e também para ajudar as pessoas necessitadas. Agora o Rafael vai falar um pouquinho para a gente aqui da trajetória pessoal dele, trajetória de vida, até como foi conceber este projeto e seguindo em frente. O meu início, né, ele começa aí com uma média de uns 14 anos. Né? Eu fui lá presidente do Grêmio Estudantil da FITO, né, na época do movimento Fora Collor, isso em 1992, né, denunciando a minha idade, estou com 40 anos. Então eu tinha ido lá para os 14 para 15 anos e a gente montava grêmios em outras escolas, fui presidente do Grêmio Estudantil. E aí a gente saía buscando os alunos e levava lá para Paulista, no movimento Fora Collor. Depois continuei a caminhada, fui vice-presidente do diretório acadêmico do DA,
né, da Unifiel, depois fui conselheiro jurídico do DCE da FMU, então sempre buscando esse lado social, sempre colaborando e acreditando no poder da cidadania, né? E continuamos. E aí, mais ou menos em 2012, eu tinha, nesse intervalo, né, eu tinha um pouco parado com essa atitude e fui advogar para 36 candidatos a vereador em Carapicuíba. E no mesmo momento eu estava fazendo minha pós-graduação em Direito Constitucional. E dormia? Dormia também. Comia? Comia também. E aí eu comecei a ver que de que adiantava todo esse conhecimento que eu estava adquirindo com a pós-graduação e de tudo aquilo que eu via que eu não gostava, se eu não fizesse a minha parte. E aí foi quando nós começamos criamos a Frente Popular de Favelas em Carapicuíba, mas naquele momento não era momento para ficar naquela cidade, fomos para a cidade de São Paulo. Começamos a atuar com pessoas em situação de rua, ocupações ilegais na época, artistas de rua, e comecei a ver pessoas que viviam realmente à margem da sociedade. Porque a gente, graças a Deus, tem família, tem uma condição financeira um pouquinho melhor do que grande parte da população. E eu comecei a ver, né, o quanto a minha profissão era importante para essas pessoas. Né? E aí comecei a caminhar com eles, comecei a colaborar com eles, comecei a colaborar com um projeto chamado Parque Minhocão, Associação Parque do Minhocão, que é transformar o elevado num parque, né? Agora deu certo, já iniciou isso. Onde fica o Parque do Minhocão? Fica ali ali aquele bairro é Santa Cecília. Santa Cecília. Na Santa Cecília, bem no centro. Então comecei a entender como funcionava. A cidade de São Paulo é uma cidade muito importante para a gente conhecer como funcionam os projetos sociais, porque o mundo inteiro está presente ali. Sim. E eu participei sempre de movimentos nacionais, né? Movimento Nacional da População de Rua, Movimento Nacional de Direitos Humanos, a UBS, a UNE, mas eu comecei a entender que ajudar o meu país era um pouco utopia da minha parte. Que viajar com pessoas indo em alguns estados para colaborar com eles, o nosso país é muito grande. Né? Então eu mais ganhava conhecimento do que colaborava. Sim. E aí teve a ideia, precisamos, né, eu pensei na época, preciso focar em Osasco. Osasco tem os mesmos problemas que tem no nosso país. E aí veio a ideia de criar uma rede, né? Saí buscando essas ideias na cidade de São Paulo, fui até um projeto chamado Rede Social do Centro, que foi quando eu gostei do que eu vi e me inspirei, que é o pastor Daniel Quecchio, né? Que dia 25 de agosto comemora mais de 500 mil atendimentos e 8 anos de atuação ininterrupta. Né? Trouxemos o projeto para a cidade de Osasco, fizemos nosso primeiro mutirão no Munhoz Júnior, né? Por que Munhoz Júnior? Porque tinha eu também como advogado atuante, naquele bairro tinha tido 32 mortes, uma chacina que teve na cidade de Osasco. Então eu percebi quanto o bairro estava triste, quanto o bairro precisava de esperança, de melhorias, e foi quando a gente trouxe toda essa estrutura para o bairro do Munhoz Júnior. Gostaram, depois fizemos no Jardim Conceição, que é o bairro na época mais violento da nossa cidade, e descobrimos que nesses 2 eventos passaram 78 ONGs. E a gente começou a ver que existe um grupo na cidade de Osasco que colabora demais com a cidade. E que eu, por exemplo, não tinha esse conhecimento. Desconhecia. E comecei a ver o quanto que eles faziam pela cidade. E aí criamos esse grupo chamado Rede Social de Osasco, esse grupo de WhatsApp, onde a gente começou a colocar pessoas de projetos sociais, unificar pessoas que gostam de colaborar com a cidade, pessoas que acreditam muito, né, desse poder da cidadania. E aí fizemos o 3º evento no Jardim Aliança. Né? Ao todo aí a gente atendeu aí quase 30 mil pessoas. Poxa, né? Então o nosso grupo ele é bem diversificado. Então por ter hoje 215 pessoas no grupo de WhatsApp de projetos sociais, a gente tem pessoas que lidam com criança e adolescente, dependente químico, alcoólico, deficiente intelectual. Então abrange um universo, né, de projetos sociais. E com isso a gente tem visto o poder da cidadania e quanto, se a gente se organizar, a gente consegue colaborar aí com muito mais qualidade com a nossa cidade. Maravilha. E o projeto Rede Social de Osasco é um projeto que ele atua exclusivamente na ação social? Sim. Ele é um projeto que ele vem para complementar o trabalho do Estado. Né? Então a gente sabe que apenas o município não consegue dar conta de tudo aquilo, dos problemas que tem. Então a gente vem para complementar e para dar um olhar do cidadão.
né? Porque o poder público, muitas vezes, ele fica um pouco distante da realidade do município. E nós, dos projetos sociais, a gente sabe, eu brinco que é nanotecnologia. Né? Se você, hoje, o terceiro setor ele faz muito mais por muito menos. Né? Tem uma pesquisa que a cada R$1 que eu invisto em projetos sociais, ele retorna R$9 para a sociedade civil. Então, se uma cidade quer melhorar, o caminho é esse. Né? O caminho é investir em projetos sociais. Né? Eu acredito que no futuro, se Deus quiser não muito longe, né, a gente consiga ter quase tudo sendo feito pelo terceiro setor e o Estado fiscalize. O poder do Estado é esse, ele tem esse poder de polícia. Então, que ele faça. Na Alemanha já acontece muito disso. Na Alemanha quase tudo é feito pelo terceiro setor. E o Estado vai lá e fiscaliza, que esse é o poder do Estado. Né? Basta nascer a iniciativa dentro de cada cidadão, né, da vontade de fazer o melhor pelo seu município, o melhor por todos aqueles que estão à sua volta. Acho que começa um pouco dentro de casa também, não acha? Sim, o que acontece? Às vezes a gente culpa muito o brasileiro por não ter essa iniciativa, por não ter esse papel cidadão realmente na sociedade. Mas você pega, por exemplo, vamos pegar aqui a América Latina. Temos a Argentina, que às vezes a gente brinca nessa rivalidade que existe Brasil e Argentina. Mas quase tudo que é feito nas cidades da Argentina, o povo é chamado para ser questionado. Então, quase tudo que é feito na Argentina, o povo é ouvido. E aí eles decidem. E quando eu decido sobre a minha cidade, quando eu decido sobre o meu país, não apenas de 4 em 4 anos, eu acabo criando essa ideia de cidadania, eu acabo criando grupos, eu acabo criando esse poder questionador. Eu passo a pensar na cidade, coisa que pela nossa legislação, a gente vota num vereador e num prefeito. Eles só vão precisar da gente daqui 4 anos, praticamente. Então, a gente não cria, né, essa necessidade das pessoas se organizarem. Então, por isso que é a necessidade da reforma política. Né? Sem dúvida. Então, a gente precisa trazer o povo para dentro da cidade. As pessoas precisam entender que a cidade não pertence apenas às autoridades. A cidade pertence a todos que nela vivem. E como elas vivem, elas também têm obrigações e têm deveres. Né? A gente precisa, né, tem direitos e deveres. Né? Tem direitos? Claro que se tem direitos, mas também tem deveres. A gente precisa aprender a cuidar do nosso bairro, a gente precisa aprender a cuidar da nossa cidade. Saber que dá para a gente fazer toda uma estruturação entre vizinhos, entre amigos, criar um conceito, criar uma organização que não dependa exclusivamente do poder público. Sim, a gente precisa começar a entender que é possível eu cuidar do meu bairro. Tem uma praça lá na frente. Eu posso entrar em contato com o poder público? Posso, mas eu posso também criar um grupo de pessoas que limpem aquele espaço público. Né? Então a gente tem que começar a entender, a criar esse sentimento de pertencimento. A cidade pertence a quem? A nós. E a gente precisa realmente começar a construir. E o nosso sonho é que Osasco seja esse modelo. Né? Que Osasco comece a entender, porque eu digo que Osasco é a cidade mais importante, a melhor cidade para se começar um projeto social. Ela é rica e pequena, são só 64 km². Né? Então é possível. A mudança na cidade de São Paulo, eu participei de diversos projetos lá, já é mais difícil porque ela é 1,5 milhão de metros quadrados. Né? Se custa muito para você impactar uma cidade como a de São Paulo. Agora a cidade de Osasco não. A cidade de Osasco é difícil, claro que também, a gente tem que se organizar também da mesma forma, mas é mais fácil você impactar uma cidade com 64 km², segundo do PIB, 8º do Brasil, do que impactar uma cidade de São Paulo que tem aí 1,5 milhão de metros quadrados. Rafael, e quais são as maiores dificuldades que você enfrenta desenvolvendo esse projeto da rede social de Osasco hoje? A dificuldade que a gente tem é que as pessoas precisam entender que em rede a gente consegue chegar muito mais longe. A gente precisa, igual eu estava falando de cidadania, né? A gente precisa começar a entender que a gente tem que trabalhar coletivamente. Exato. Né? Então, a rede, graças a Deus, ela tem entendido bastante isso. Né? Mas a gente precisa trazer mais pessoas para este ambiente, para esta ideia. O município precisa entender que a gente é um colaborador do município. Eu sempre brinco, né, falando, e é muita verdade, não é brincadeira, dizendo que a rede social de Osasco jamais vai ser um grupo de oposição. Porque a oposição pertence a partidos políticos, coisa do primeiro setor. Nós estamos no terceiro. Nosso foco é a cidade de Osasco. Interessa se prefeito é do governo tal, do partido tal ou de outro partido. Nós estamos aqui para colaborar. Nós somos uma ferramenta de colaboração para a cidade.
Então a gente, né, busca, e graças a Deus também os prefeitos estão entendendo isso, né? Sempre que a gente pede um auxílio, eles, né, vêm ao nosso encontro, né? Então, para que entenda, então a gente precisa entender que a sociedade civil precisa começar a se organizar, porque hoje somos em 215 pessoas, mas ainda é muito pouco perto de uma população de 800 mil. Sem dúvida. Né? Então, essa que Eu é a parte diria um importante. pouco mais até, né? É quase perto de 1 milhão. Se contar entre as pessoas que vêm e vão, com certeza ultrapassa, que vêm apenas visitar a nossa cidade, quanto mais, muito mais do que isso. É verdade. E ao longo de 7 anos... 8 anos, mais de 8 anos. Mais de 8 anos, eu vi que vocês ajudaram em perto de 500 mil pessoas. 500 mil pessoas. E esse número de 500 mil, ele se divide em quais setores? É um segmento só? É um grupo só? Como é feita essa questão da ajuda? Como é separado isso? Certo. As 500 mil pessoas onde eu falo é o seguinte: Osasco contribuiu aí com 28.450 pessoas, nos 3 mutirões do bem que nós fizemos aqui, levando Poupa Tempo, Defensoria Pública, Ministério Público Federal, a OAB, exames de saúde diversos, um palco com banda onde 80% deve ser do próprio bairro. Nós ficamos 3 meses em cada bairro. Nós estudamos aquele bairro, né? Analisamos quem são as lideranças daquele bairro, quem são aquelas pessoas que dão cor. Sem nenhum incentivo governamental. Sem incentivo. Há no final uma parceria, né, com o poder público na parte de algumas estruturas, né? Mas a iniciativa é nossa, né? A realização é da Rede Social de Osasco com a colaboração do poder público, né? Então, a gente consegue aí em Osasco esse número de pessoas, e na cidade de São Paulo eles fazem mutirões praticamente todo mês. Certo. Só que em São Paulo a diferença é que assim, eles colocam as tendas e aí as pessoas aparecem. Em Osasco a gente tem que fazer as reuniões para que as pessoas apareçam, né? Porque vai ter agora na Barão de Tapetininga, que é na Praça da Sé, né? São, em média lá eles conseguem atender aí mais de 20 mil pessoas num dia. Né? Então, e são atendimentos de serviço. Só que lá em São Paulo, tanto o poder público estadual, municipal, federal, quanto ONGs, quanto sindicatos, todos participam no mesmo ambiente e conseguem colaborar. Diferente, ainda está uma realidade um pouco distante daqui. Um pouco distante daqui. Bacana. Eu estou conversando com o Rafael Alves, ele que é idealizador do projeto social Rede Social de Osasco, ele que também é advogado, engajado na sociedade e está levando à frente com muito afinco e dedicação esse projeto. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, voltamos com mais um pouquinho dessa entrevista para você. Estamos de volta com o nosso programa em Foco para você ligado aqui na tela da Rede Premium TV, canal 26net, ou de repente também através do seu tablet, computador ou smartphone pela nossa plataforma digital redepremiumtv.com.br. Estou conversando com Rafael Alves, idealizador do projeto Rede Social Osasco. Está gostando do nosso programa, Rafael? Sim, com certeza, né? Esta é a importância da TV local, né? Quando que a gente ia ter oportunidade se tivesse apenas as TVs Globo, Rede TV e por aí vai, né? Então a necessidade da TV local é muito importante para que a cidade cresça, para que a região cresça e para que esses pequenos, entre aspas, trabalhos apareçam também, né? Não é de cunho nacional, mas para a cidade também é importante, os trabalhos sociais. Isso mesmo. Projeto Rede Social Osasco, que é um projeto muito interessante, já tem aí mais de 8 anos, atendendo muitas mil pessoas aqui, não só no nosso município, né? Está crescendo mais. E o Rafael vai falar um pouquinho para a gente agora de como é que funciona quando eles vão ajudar, quando eles vão atuar através desse projeto, como é que funciona quando as pessoas chegam até eles, quando a necessidade chega e eles fazem esse atendimento. Certo. Nós, igual acho que já falei no outro bloco, né, nós surgimos da rede social do centro, que está aí fazendo aí mais de 8 anos, né? E que vai aí atender mais de 500 mil pessoas, vai completar aí mais de 500 mil pessoas. E na cidade de Osasco, né, nós estamos aí desde agosto de 2015. E como funciona o nosso grupo? Como funciona essa ajuda
que nós, né, damos para a cidade de Osasco? É o que eu sempre falo, eu não sou forte, quem é forte é a rede social de Osasco. Então nós temos um grupo lá com 215 pessoas, onde as necessidades chegam até essas pessoas que estão no grupo. Essas pessoas pedem no grupo ou oferecem no grupo. Você está precisando de uma cadeira de roda. Alguém chegou até uma pessoa que está no grupo da rede social de Osasco, que geralmente é uma pessoa que tem um projeto social. Então, um projeto social, chegou alguém lá que está precisando de uma cadeira de roda, ele vai lá, por favor, alguém aqui no grupo poderia disponibilizar, doar para a gente uma cadeira de roda? Daí aparecem as pessoas, eu tenho cadeira de banho também, então... O outro fala, preciso de uma cesta básica, o outro fala, estou doando 10 cestas básicas, quem gostaria de receber? Igual, antes de vir para cá, eu passei até uma escola, né? E lá eles doaram para a gente, o meu carro está cheio, né, de roupa, né, doação de roupa. Então, é uma escola que tem esse espírito, né, de trabalho social, né? E aí doaram para a gente. Por que doaram para a gente? Porque sabem que a gente dá a destinação correta, né? Tem até uma escola, o Dom Henrique, que fica na Padre Vicente Melilo, que estudaram a rede social de Osasco por 6 meses. Eu nem sabia. Para projeto escolar? Para projeto escolar. Durante 6 meses estudaram como a parte acadêmica mesmo, valendo nota. Então, cada grupo ali escolheu uma parte da rede. Um pegou pessoa em situação de rua, o outro pegou dependente químico alcoólico, o outro pegou criança adolescente, deficiente intelectual, deficiente físico, e por aí vai. Né? Diversos, né? Porque a parte legal da rede é que você pega a rede, tem tudo, é uma rede. Né? E aí estudaram a gente, e qual foi a grande surpresa? Primeiro, as doações. A gente ficou feliz porque a gente conseguiu ajudar 4 ONGs na oportunidade. Mas mais importante do que isso, o legado que esta ação surtiu na escola. Então, os alunos, com isso, ficaram sabendo que existem pessoas que não vivem da forma que eles vivem, numa escola particular, com condição financeira. Foi um grande choque de realidade. Então, foi um grande choque. Com isso, eles melhoraram o comportamento. Que bacana. Com os alunos, eles melhoraram o comportamento. Com os professores eles também melhoraram. Então a gente precisa começar a entender, a sociedade precisa começar a entender que quando você ajuda, você melhora. Quando você ajuda, você cresce. Eu não estou nesse projeto voluntariamente à toa. Não é simplesmente porque eu sou uma boa pessoa que faço. Eu só estou nesse projeto porque ele é transformador. Só estou nesse projeto porque ele transforma vidas. E a primeira vida que ele transforma é a minha. Né? Então eu acabo tendo uma visão completamente diferente da grande maioria. Hoje eu fui até uma escola estadual onde foi falado o valor pífio que é dado para eles anualmente para cuidar de uma escola. O quanto eles não conseguem de forma alguma. O diretor ele precisa se virar, né? Precisa se virar. Primeiro que ele não tem nem curso de administração. Né? Ele foi lá colocado como diretor e aí ele tem um valor muito pequeno, né, para cuidar de vidas. E aí a gente não começa, daí você começa a entender por que a violência tem aumentado, por que o desemprego tem aumentado, porque você não coloca qualidade. Se você não coloca qualidade, a pessoa vai conseguir emprego como? Não tem. Né? Como que o aluno vai querer, como que a evasão escolar vai diminuir se não, o valor que é dado para as escolas é muito pequeno? E aí você não consegue ter uma escola de qualidade. E aí você não tendo uma escola de qualidade, uma estrutura de qualidade, os professores também cansam. Os professores cansando, os alunos cansam. O aluno cansando, ele leva essa energia negativa para dentro da casa dele. Então vira um efeito dominó negativo. Sim, a sala de aula já não funciona como deveria funcionar, os alunos acabam não entrando para dentro da aula, né? Nós inclusive trouxemos aqui no programa Em Foco, você telespectador deve se recordar, uma educadora e também a coordenadora de escola pública que estava contando essa triste realidade que o Rafael está trazendo para a gente aqui, né? Nessa realidade contrastada dentro das escolas públicas, que é um reflexo da própria sociedade também. Trouxe algumas imagens, né, para que a gente possa ver aqui. Sim, quem quiser também acessar, é só entrar na página da Rede Social de Osasco, no Facebook, só digitar lá Rede Social de Osasco, que você vai ter, né, tanto no Instagram quanto no Facebook, né, que é a parte que as pessoas precisam entender, são ferramentas gratuitas. Vamos aproveitar a tecnologia. Não existe nada hoje mais democrático do que a tecnologia. Né? Eu acredito que a tecnologia vai ser o grande, né, viés de salvação da nossa sociedade. Né? Então, eu falo que na época de movimento estudantil,
Eu não tinha Facebook nem WhatsApp para chamar as pessoas. Tecnologia e informação. Né? Então, hoje, os alunos precisam entender que eles podem cuidar do próprio bairro, eles podem cuidar da sua escola através de uma ferramenta gratuita que se chama WhatsApp, através de grupos no Facebook. Então, as pessoas precisam entender que quando eu melhoro o meu bairro, eu saio ganhando. Então, vamos colaborar que vale a pena. Utilizar as ferramentas que estão ao nosso alcance de forma inteligente. Sim, né? Inclusive, né, essa forma inteligente que você falou agora, é importante falar que nosso grupo de WhatsApp ele tem regras. Você imagina 215 pessoas sem regras. Né? Então a regra não serve só para ele, serve para mim também. Lá não se pode falar de política partidária. Eu não quero saber se você é a favor ou contra o Lula, se você é a favor ou contra o Temer. Eu não quero saber em quem você vai votar nessa eleição. O nosso papel lá é do terceiro setor. Nosso papel lá é divulgar projetos sociais. Nós não somos contra a política. Só que se você começar a divulgar esse viés político, vai ter conflito no grupo. Um vai ser contra, um vai ser a favor. E aí, coisas que já aconteceram no passado. Uma pessoa doando uma cadeira de roda, o outro fala que era a favor do Temer, o outro era contra, e eles começaram a debater no próprio grupo. E aí, simplesmente, a pessoa que estava doando uma cadeira de roda falou assim, acho que ninguém precisa de cadeira de roda, né? E aí, entrei em contato com a pessoa ficou triste, eu falei, está na hora de criar regra. E aí a gente criou. Então não se pode ficar falando bom dia, boa tarde, boa noite o tempo todo. Não é para falar. Só vai falar se tiver algum recado para ser dado. Sim. Aqueles bom dias bonitos, né? Sim, tem muito. Né? É uma criatividade. Né? Corrente, né? Então a gente pede para que as pessoas não coloquem. Porque ali é um grupo de trabalho. Não é um grupo de diversão. Diversão é grupo de família, grupo de amigos. Lá é um grupo de trabalho. Pessoas são salvas através do nosso grupo. Inclusive, até é bom lembrar, uma cachorra, numa comunidade do Rochidale, levou um tiro. Uma pessoa deu um tiro na cachorra. Ela foi lá, fez o pedido na rede social de Osasco. Ela faz parte do nosso grupo, é uma comerciante que colabora com projetos sociais. Alguém pode me ajudar? Uma cachorra está aqui, ela tirou foto, baleada. Eu fiquei pensando, o que nós vamos fazer? Uma pessoa que trabalha com essa parte de proteção animal, entrou em contato com o Fábio do Bem-Estar Animal da Prefeitura, né? Eles, o Capriotti e ele e o Fábio, rapidamente foram buscar a cachorra. Em 1 hora, até menos, ela já estava sendo operada. Foi salva a vida dela. Através desse recurso. Através desse recurso. Maravilha. Então, junta pessoas que gostam de ajudar e pessoas que precisam de ajuda. Isso mesmo. Inclusive, o Rafael trouxe para a gente algumas imagens acerca deste projeto, que é a rede social Osasco, que nós vamos ver agora, ele vai falar um pouquinho para a gente. Esse aí foi o aniversário de 8 anos da rede social do centro, no qual nós fazemos parte, no qual é a nossa origem, né? E vai ser feito aí mais de 500 mil atendimentos no próximo dia 25 de agosto. Esse aí é um contato, né, nosso, que graças a Deus o judiciário, através do juiz Mário Sérgio da 2ª Vara Civil, nos procurou, sabendo do nosso projeto, e quer aí ver se a gente consegue aproximar o judiciário da rede social de Osasco, que vai ser um sonho para mim, né, porque é um poder que pode colaborar muito. Né, então, quando a gente tem pessoas como o Mário Sérgio, né, o Dr. Mário Sérgio, dizendo que é um bom projeto, com certeza abre muitas portas também, né? Então essa é a parte importante. Esse foi um encontro que nós tivemos com o cônsul da Colômbia, né? Para você ver como que esse projeto está crescendo, né? Eu jamais imaginei que eu ia conversar com um cônsul. E esse cônsul, ele é responsável apenas por 20 países da América Latina. E ele ficou sabendo do nosso projeto também e quis conhecer o nosso projeto, né? Então essa é a parte muito importante. Foi através do Daniel, que está ali no mais alto, ali, né? Então foi ele que conseguiu esse contato, e quando ele mostrou o projeto, ele falou: quero conhecer quem é o idealizador do projeto. Então a ideia é fazer com que esse projeto simplesmente ele expande, porque eu sempre falo, eu só sou apenas o idealizador, mas eu não sou dono do projeto. Dono do projeto é quem tocar o projeto, quem está junto com o projeto, é todo mundo. Ao fundo lá é o cônsul, né, da Colômbia, né? Aqui o pastor Jonas, né, que no qual eu sou advogado da ONG dele, que ele tem a igreja, mas também tem uma ONG que há 25 anos, é o IRMA, há 25 anos cuida aí de dependente químico e alcoólico na nossa cidade e região. É mais um herói anônimo aí que está na rede social de Osasco. Já se passaram aí mais de 20 mil pessoas por essa ONG. Muita gente. Muita gente.
Que bom. Esse foi um dia, né, comemoração não, né, a lembrança do massacre da Sé, onde, né, em 2004, 8 pessoas foram mortas na Praça da Sé simplesmente por serem pessoas em situação de rua, né? Que eu sempre falo, o lugar de gente não é na rua. Lastimável. Né? E são doações de óleos, né? Que são uma fonte de renda aí para muita ONG, né? Essa doação é uma de óleo. De óleo, né? Então essa é uma organização que está em diversos municípios também e que aqui em Osasco também faz parte da rede social de Osasco, que é a Tenda Solidária. Maravilha. E esse número que apareceu aí no final é o número do grupo de vocês? Não, esse é o grupo, esse é o número da ONG. Ah, tá certo. Né? Quem quiser entrar em contato com a gente, isso, importante. Né, é só entrar em contato através do Facebook, né, Rede Social de Osasco, né, pode também mandar um e-mail para a gente, redesocialdeosasco@gmail, né? Quem quiser também pode mandar contato no meu WhatsApp, que é o 97633-2384. Né? Repetindo, 97633-2384. E nós temos aí diversos projetos. Aí tem o Abraço Escola que a gente fez, que até a Globo foi lá, que a gente conseguiu fazer com que a escola economizasse uma fábula de dinheiro. A gente conseguiu limpar toda a escola e ainda conseguimos pintar salas de aula. Então você percebe que quando as pessoas se organizam, as coisas acontecem. É possível e vale a pena. Muito obrigado, Bom, hein, Rafael? Fica com Deus e muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. E eu vou encerrar o programa com a sua frase. Enquanto o bem não vira moda, nós não iremos parar. Hashtag que o bem vire moda. Amém. Muito obrigado a você, querido telespectador, pela sua audiência. E é sempre muito bom quando a gente traz convidados com assuntos tão sublimados como é esse do projeto social pela Rede Social Osasco. E o Rafael Alves esteve aqui conosco falando a respeito disso. Continue com a nossa programação e voltamos amanhã. Até mais!